Queridos amigos do canal 17 da INA Telecom, a máquina do tempo está de novo funcionando aqui na sua TV. Você, assinante, telespectadores, pessoal dos blogs, pessoal que nos assistem, nós estamos aqui de novo com a máquina do tempo. Sempre o prestígio de Café Catalão, o melhor café de toda a região. E a Prospec, duas lojas aqui em Catalão, uma na Cafres Abrão e outra na José Marcelino. E você sabe, nosso programa é para mostrar, contar as histórias de pessoas que são daqui de Catalão, faz parte da história, e gente que vieram aqui para Catalão e foram adotados por todos nós aqui da comunidade e nunca mais voltaram, assim, definitivamente para sua terra natal. Esse que está comigo aqui hoje é um deles, que chegou aqui e bebeu a água de Catalão e está até hoje. E chegou aqui por volta de 1974. É o meu querido amigo Zé Ricardo, o Zé do DNR. Que bom você estar aqui conosco hoje. Zé do Denite hoje. O Zé já mudou tanto. Começou como, como é que é? Rodobras. Rodobras, rodou até. Depois passamos para o DNR, e com a extinção do DNR fomos para o DENIT. E hoje estamos também já praticamente substituindo, porque estamos na fase da concessão da rodovia, estamos dando apoio à NTT nas obras na fiscalização das obras da concessionária da rodovia BR-050. Ô Zé, vamos começar aqui. Você é de onde? Eu sou natural de Uberaba, e formado em Uberaba. E engenheiro civil. Engenheiro civil, formei em engenharia civil em 1971. Então comecei no rodoviarismo em 1972. Especificamente em março de 72, eu fui fichado na antiga Comissão Especial de Construção da rodovia Belém-Brasília e lá participei das obras de implantação e pavimentação da mesma, que se estenderam até o final de 1974. Zé, mas antes de você trabalhar em rodovia, você deu uma peregrinação, né? Você andou por Goiânia, Brasília, é que todo recém-formado faz, né? E como é que foi essa oportunidade de você entrar na linha de rodovia? Isso daí são coisas que eu acho que até interessa para quem está formando hoje. É muito importante. Porque a dificuldade que a pessoa está enfrentando hoje no encontrar, às vezes, um emprego, essa sempre existiu e ela faz parte da nossa vida. Então, quando formei, tive 2 meses de labuta na procura desse emprego. Então, ele surgiu quase que até meio que por acaso naquele dia, porque eu estava em Brasília e era um dos locais até que eu não iria procurar, seria aquele na Rodobras. Mas ao encontrar com dois colegas de aula que estavam lá em Brasília também procurando emprego naquela época, eles me convidaram e fomos juntos a Rodobras, que funcionava lá no Ministério dos Transportes. E então, logo uns 30 dias depois, eles me convidaram para fazer um pequeno teste e se interessavam mesmo a ir para frente de serviço, que naquela época é onde é hoje o estado de Tocantins, que seria de Gurupi para Araguaína, naquele meio ali. Aí você enfiou dentro daquela mata ali. Era perigoso aquele tempo, Zé? Não, eu acredito que não existia perigo assim desse tipo disso. A gente tinha um certo preconceito quanto a doenças, né, essas maleitas, essas coisas. E aquele preconceito, às vezes, natural que todo mundo tem de ir para um lugar que ainda é desconhecido para a gente. Mas não achei nada de estranho naquelas passagens e deu tudo certo. Foi até uma parte muito prazerosa da minha vida, foi aquilo. Inclusive até quanto ao aspecto de aprendizado e mesmo de diversão.
de tudo isso, porque a gente pensa imediato que naquela época, naquele local, não existiria nada de diversão. Você tinha quantos anos, Zé, nessa época? Estava com 22 anos. Recém-formado? Recém-formado, 22 anos, né? Iniciando a vida. Tinha energia demais, né? Encarar o mundo, né? Vocês são quantos irmãos? Zé? Nós somos em 9, na realidade. São 7 legítimas e 2 de criação. Ah, sim. Um total de 9 pessoas lá em casa. E os pais? Meus pais já falecidos, né? Papai faleceu fez os 100 anos que ele toda a vida almejou. Seu pai morreu com 100 anos? 100 anos. Ele é 100 anos rapaz. e 2 meses. Ele deu uma lambugia. O objetivo dele era chegar em 100 anos e logo chegou, parece que muito lúcido, muito cabeça boa. Então, acho que parece que deve ter caído a ficha naquela hora e ele deu uma baqueada logo após. Minha mãe faleceu com 86 anos. Então, vocês é de raça longa, hein, rapaz? Rapaz, todo mundo viu, em casa. Pouca gente morre com menos de 90. Viu? Zé, aí você foi trabalhar nesse trecho aí que você citou e eu queria que você contasse para mim como é que você veio parar aqui. Bem, então com aquele emprego de ir para Belém, Brasília, fomos. Inicialmente fiz como se fosse um estágio, numa sede, em Gurupi, que no caso, fiquei 2 meses em Gurupi. Depois fui já para o local definitivo, que era Guaraí. Então, em Guaraí, ficamos lá, 3 engenheiros, cuidando de uma extensão de uma empresa que a responsabilidade dela era a implantação e pavimentação de 271 quilômetros da rodovia Belém-Brasília, a construtora metropolitana. Então, ficamos nós 3 nessa fiscalização. Essa obra foi iniciada mais ou menos nessa época que eu entrei, em abril, maio de 72, e por volta do final de 74, ela já estava concluída. Então, com a conclusão desse trecho e também do restante da Belém-Brasília, porque foi até uma coisa que a gente tem que ver, os 2.100 e tantos quilômetros da Belém-Brasília foram pavimentados em 2 anos, 2 anos e meio de obra. Porque teve o equipamento, o maquinário, era tudo da Rodobras? Não, todas as empresas contratadas. Né? Eram em torno de 20 lotes da Belém-Brasília, né? Foi dividido, então parece que teve 1 ou 2 lotes que deu problema com as empresas. Mas o restante, no final de 74, estava tudo concluído. Então, com a pavimentação da rodovia Belém-Brasília, aquela comissão especial de construção da rodovia, que era a Rodobras, ela foi extinta. E nesse inteirinho fizemos concurso para o DNR. E foi aonde passamos para o DNR. E que, então, já nessa fase de DNR, foi alocado aqui para Catalão, que estava com as suas obras de pavimentação também da BR-050, em fase final já de obras complementares e acabamento de pavimentação. Foi quando eu cheguei aqui, ainda tocamos esse contrato por volta de 1975 até 76, quando terminaram todos aqueles serviços referentes aos acabamentos da pavimentação da BR-050. Você já conhecia a região aqui, Zé? Eu conhecia, assim, de passagem, né? Porque sendo de Uberaba, eu já tinha passado por aqui umas 2 vezes, né? E conhecia também o estado de Goiás, aí, até a região de Goiânia e Brasília. Você passava ou não parava, não? Não, nunca tinha assim parado. Você nunca pensava que um dia você ia chegar aqui e parar mesmo, né? É o caso. Isso aí era aquele jogo que tem na vida, que a gente, às vezes, tudo que planeja dá mais ou menos diferenciado daquilo. Que até, inclusive, na época dessa extinção,
eles nos convidaram para ir para a Transamazônica na época. Então fizemos uma caravana, percorria toda a Transamazônica e se me interessasse ir para lá. A obra lá não terminou, não, mas é. Da Transamazônica? Parece que eu estava vendo um documentário. Ela está hoje já em fase assim, de pavimentação, né? Então tem trechos que já estão prontos e outros estão, tal qual foi a Belém Brasília, né? Só que o ritmo de pavimentação hoje ele está bem mais lento do que aconteceu naquela época, naquele período de 1971 até 75, vamos dizer assim. Então nós podemos ver aqui, por exemplo, no estado de Goiás, que a maioria das rodovias foram pavimentadas nessa época, nesse período. Isso foi na época da ditadura, não foi, Zé? Foi. Nesse período. Governo militar, né? Governo militar. Foi no período de 71 a 75, foi pavimentada a BR-050, a BR-153, que é Belém Brasília, todinha, a BR-060, de Goiânia para Rio Verde, Jataí até Cuiabá, a BR-364, Jataí Canal, a BR-158 e todas aquelas estradas lá do Mato Grosso. Então foi uma fase de obras muito significativa que teve aquilo. E que inclusive que trouxe todo esse desenvolvimento que veio para o Centro-Oeste, foi graças àquela implantação daquelas frentes de serviço e de toda aquela malha que foi pavimentada naquela época. Muito bem. Zé, vamos tomar um cafezinho catalão? Vamos? Você topa tomar um café catalão quentinho? Muito bom. Não tem pão de queijo que não godou, não. Muito bom. Tem só o cafezinho catalão. O cafezinho já é. E vai dar um abraço para o pessoal da Prospec, o Lorival e sua equipe, porque a Prospec, além de produtos veterinários, daqui a pouquinho você vai ver um produto que nós vamos anunciar aqui, que é referente à vacina, que vai começar no próximo mês. Daqui a pouco a gente volta aqui com a máquina do tempo. Então, a máquina do tempo está de volta aqui no canal 17 da Ainda Telecom. Nós tomamos um cafezinho, né, Zé? Um cafezinho gostoso. Tá bem amargoso, ótimo né? café Café Catalão. O melhor café de toda a região. E você sabe, principalmente você, fazendeiro, que já vai começar a vacinação do seu gado. A Prospec tem esse produto aqui, ó, esse kit. Olha aqui que beleza. Pelo menor preço de toda a região. Esse kit aqui da Prospec para você vacinar seu gado. Aqui as agulhas, tudo aqui, ó. O kit completinho, você comprar lá na Prospec, 2 lojas em Catalão. Uma na Cássio Abrão e a outra na José Marcelino. Tá certo? Você fazendeiro, você que sabe que tem que vacinar, o seu gado tá aqui, ó. Além disso aqui, tem as vacinas também. Pelo menor preço e por lá não vai deixar faltar vacina, ok? Hoje, preocupação com esse negócio de vacina, que o pessoal já aprendeu, né, Zé? Tem que vacinar, né? Tem que vacinar. Se não vacinar... maio e novembro é a época de vacinação. Raiva e aftosa, né? Você entende isso também, Zé? Eu entendo. Mas é de Uberaba, rapaz. Agora, sendo que agora em novembro é só a de aftosa, né? Ai, gente, tá vendo aí? Você é fazendeiro também, né? Tem. Ah, é? Tem. Você gosta, né? Você lembra quando a gente reunia aí aquele pessoal da sessão? É aquilo. Né? A gente ia para as fazendas. Fazer uma festinha e bater uns papos. Ô Zé, vou chamar você de doutor, não tem importância não? Ninguém chama você de doutor. Você é uma... Engenheiro é engenheiro. Mas trecheiro. Mas você é uma pessoa popular, querida. Eu nunca vi ninguém chamar você de doutor, você também nunca exigiu isso. Temos isso não. Ô Zé, me contaram uma vez, eu fui repórter 30 anos, repórter Bibisloca demais, que essa BR-050 não é esse trajeto original aí. Que tem uma região aqui, me parece, perto de Campo Alegre, por aí, que existe até um viaduto, uma ponte, não sei o quê, dentro do mato lá, que o traçado mudou. Isso é verdade? Esse traçado não é original? É verdade, Neri.
E aí, inclusive, a gente tem até que voltar um pouquinho antes disso, Certo. porque a estrada original, ela mais ou menos, ela acompanhava aquela dos tropeiros que iam buscar o sal ali na região do Rio Grande, ali em Uberaba, que a estrada de ferro naquela época, começo do século passado, ela já chegava até por perto de Uberaba. Então, os tropeiros saíam, os carreiros saíam daqui às vezes, ou os de lá, carregavam com sal naquela região e se deslocavam por todo esse trajeto aqui até a região de Formosa, onde era o destino desse sal. Tinha criação de gado. Então, tudo aquele sal era transportado por aí, em carro de boi, naquela época. Então, nessa época do traçado do carro de boi, era um pouco diferenciado. Certo. Ou seja, o ponto que ela passa hoje seria perto ali entre Três Ranchos e a Ponte Estelita. Sim. Era um porto que existia ali. Então o carro ia, carregava de sal, vinha por aquilo, passava aqui para o Catalão, pegava essa chapada daqui para Cristalina e deslocava até Formosa, contornando Brasília ali pela direita. Ali em Cristalina, ele entrava meio naquele sentido ali entre Unai e Brasília e chegava na região de Formosa. Então me disse o seu amigo já falecido, Laudilino, um dia numa conversa comprida sobre esse problema com ele me falou que de Catalão a Formosa ele ia de pé seco. Eu não entendi direito o que significava isso daí, de pé seco. Então, aí ele começou a me explicar. Falei, não, Zé, é o seguinte, Catalão, chegava aqui, tinha esse córrego do Almoço, o Ribeirão aqui, esse para trás anterior aqui, que é o Ribeirão do Ouvidor. Sim. Então, chegava em Catalão e daqui para frente não passava dentro de córrego mais. Aí eu contestei, falei, olha, mas tem, por exemplo, ali tem hoje o Capão Dantas, que é uma ponte, tem o Buruçu, que é outra ponte, tem o Paineiras, que é outra ponte, e como você não passava dentro de água? Ele falou, não, mas todos aqueles foi a modernidade que trouxe aquelas variantes, aquelas alterações de traçado, que seriam para o trânsito de veículos hoje, ele foi favorável, mas para aquele meio de transporte que existia naquela época, era o ideal, aquele que eles tinham, contornando aqueles cursos d'água. Então eles viajavam muitos quilômetros sem água? Sem água. Quer dizer, ele sabia que tinha água nas laterais, ali tinha. Sei. Porque se você olhar numa fotografia aérea, né, entre Catalão e Cristalina, você vai ver que a rodovia ela está praticamente no divisor de água do Rio São Marcos e do Rio Viríssimo. Até lá na altura lá vamos dizer assim, do posto Ponte Alta, Sei. Naquele meio. Sei. Quer dizer, Rio Viríssimo. Essa alteração mais acentuada é dessa região nossa aqui? Depois teve essas alterações, que isso tem uma parte natural no desenvolvimento rodoviário, Sei. Porque naquela época, você vê, foi feito primeiro com os tropeiros, com os burros, né? Sei. Que o burro caça o caminho mais racional para ele andar. Ele é burro, mas não é tanto assim, não. Não, porque normalmente ele soltava, dizem que ele soltava, e ele procurava aquele caminho, que era o mais racional, menos íngreme para ele. Portanto, ele ia pelo divisor de águas, né? Então, com isso, se fosse fazer pelo divisor de água, daria um pouco mais de aumento de distância na rodovia. Então, no desenvolvimento do projeto, lá por volta de 1970, naquele projeto 71, foi contratado para fazer o projeto de pavimentação, foi feito esse estudo técnico que fizeram essas mudanças de traçado. Pois é, antes de pavimentar, ela obedeceu esse trajeto original ou quando já foi construí-la, já estava? Ela foi implantada, a terraplanagem, em 1960, Sei. Praticamente acompanhando esse trajeto antigo. Os tropeiros. Os tropeiros, vamos dizer assim, os carros de boi. E depois, na pavimentação, que já é a hora que chega na fase de pavimentação, é uma fase praticamente definitiva, né? Envolve maiores custos. Então foi desenvolvido esse trabalho
Inclusive eu tenho até lá no escritório o projeto disso, o estudo disso, determinando quantitativamente o que representava isso em dinheiro. Aquela perca de terraplanagem e até da própria ponte que existe, que você está falando, que ela é na região de Pires Belo ali, no Rio dos Peixes ali, tem uma ponte de concreto perdida ali, que seria dessa época da pavimentação. Então, da terraplanagem, desculpe. Quer dizer, então foi feita já a ponte de concreto. Na pavimentação, então, essa ponte ficou perdida por causa disso. Mas aquele estudo financeiro, ele te mostra que ao final de 2 anos, somente a economia de combustível já pagaria essa alteração de traçado. Porque é bom frisar que as obras de arte, as pontes, à exceção do viaduto, esse viaduto da ferrovia aqui, elas foram todas feitas na época da terraplanagem, por volta de 1960, a época da construção de Brasília, né? Ou seja, a ponte do Rio Paranaíba, a ponte do Wagner Estelito, a ponte do Marimbondo, a do Capão Dantas, do Imburuçu, então todas essas já foram feitas nessa época de coisa. Você já estava aqui, Zé? Não, eu cheguei aí em 74, né? Mas você chegou para Espanha? Quer dizer, não, eu cheguei e a rodovia já estava, vamos dizer assim, com a camada asfáltica feita, não total, porque tinha regiões que nós tivemos que fazer o complemento da camada asfáltica. É porque eu conheci vocês, Zé, parece que foi na sinalização da estrada, ou eu estou enganado? Pois é, já foi justamente nessa fase de 74. Nós ficamos maravilhados com 75. aquelas faixas amarelas, brancas, novidade para Catalão. Começa aquilo e então foi isso aí, com o término da pavimentação, veio essa parte dessas obras. Onde é a residência, né, que fala do DNR hoje, sim. Eu lembro que eu era assim, já rapazinho, eu lembro que tinha um maquinário pesado ali, acho que tinha até uma colônia, moravam uns funcionários da DNR lá, por ali, não tinha? Um rodoshop por ali, ou eu estou enganado? Mas tinha, aquilo lá foi o acampamento do DNR, toda a vida foi, desde a época da terraplanagem, né? Então, naquela época, o órgão, o governo federal, ele tinha os equipamentos para fazer a conservação e pequenas melhorias dentro daquela rodovia implantada. Sim. Então, naquela época, nós tínhamos máquinas, tinham caminhões, e então você dispunha disso, e do pessoal para operar esse equipamento, que era todo funcionalismo. Então, aí nessa época já começou a alteração dessa parte de funcionalismo, que começaram a diminuir aquela quantidade de funcionários, por aposentando, afastando aqueles funcionários já existentes, e foram entrando as firmas terceirizadas para prestar esse serviço. Já na fase de 74 para 75, iniciou-se a conserva contratada, que nessa época, por exemplo, já não tínhamos mais máquinas trabalhando. Toda máquina era contratada via esse contrato de conservação. Justamente para evitar operadores em excesso, essa coisa que poderia existir. Não havia necessidade. Passa a não ter necessidade. E é bom frisar que sempre tem que ter alguém controlando. O governo ele nunca vai sair por completo de uma obra, porque na realidade ele é o país. Ele é que a população passa e o governo mantém. Quer dizer, então essa estrada que está aqui, ela hoje, por exemplo, ela está concedida a uma concessionária que ganhou uma licitação para fazer a conservação, melhorias, duplicações, essas coisas tudo que já estão previstas dentro desse edital que essa firma está se propondo a fazer. Mas mesmo assim o governo ainda tem pessoas para fiscalizar essa firma e nortear, fazer os serviços e bem como fazer o acompanhamento do desenvolvimento daquele contrato. Vamos tomar mais café? Vamos. Mais café catalão? Café catalão é sempre bem-vindo para... Um abraço para o Lorival, lá da Prospec. O Lorival é o presidente hoje do Clube do Aperitivo. Um abraço para o Lorival e toda a sua equipe.
A gente volta daqui a pouquinho com a máquina do tempo. A máquina do tempo aqui no canal 17 da Ina Telecom está de volta. E nós continuamos aqui com o Zé Ricardo, batendo esse papo gostoso, falando da rodovia, né, na BR-050. E acabamos de tomar de novo o cafezinho Catalão, o melhor café de toda a região. E a Prospec, com 2 lojas aqui em Catalão, uma na Campos Abrão e a outra na José Marcelino. E além dos produtos já avisados, anunciados aqui no programa, tem aí também o departamento PET, com tosa e tudo mais lá para o seu cãozinho, seu gatinho, ok? Ô Zé, vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. Qual é a importância da BR-050 para a nossa região? Bem, a gente pode dizer o seguinte, uma rodovia dentro do país, ela funciona como as veias no nosso corpo. Se quisermos entrar em colapso total, o que acontece? A veia nossa começa a dar um pequeno problema, é um infarte e por aí afora foi. O rodoviarismo, então, é isso. A região sem uma rodovia bem feita, com boas condições de segurança, ela está fadada a ficar num segundo plano em termos de desenvolvimento. Dá um infarto, né? Um infarte naquela região. Grosseiramente a coisa funciona desta forma. Ou seja, essa rodovia, ela é a alma da região. E outra coisa que às vezes as pessoas precisam assim, visualizar é que apesar de nós termos na região já inclusive diversas estradas pavimentadas estaduais, essa malha ela ainda é insuficiente, ela vai ter que ser alterada ao longo do tempo, em termos de melhoria, em termos de segurança, em termos de desenvolvimento do conforto para os usuários. Então, isso daí é muito importante para que as pessoas entendam isso, porque às vezes elas olham e falam, pô, está concedido hoje, o governo federal, então, pode se afastar dessa região. Não. Se você olhar no Plano Rodoviário Nacional, tem um projeto de Brasil, de estradas para o país, aqui na região passa outras BRs. Diversas BRs passam por essa região. Sim. Umas por Catalão, outras próximo de Catalão. São de alimentação. E são umas rodovias alimentadoras, umas das outras. Umas vão ficar maiores, mais confortáveis, mais largas, mais movimentadas, mas as outras são aquelas rodovias que interligam aquelas regiões que estão um pouco afastadas daquela principal até aquele ponto. Para a gente entender isso bem, claro, eu vou voltar lá na época do carro de boi, que ele falava. Quando aquele carreiro ia buscar aquele sal lá na região de Uberaba, ele trazia em um carro de boi aproximadamente 1.500 quilos de sal.
é a carga de um carro de boi, Sim. em termos de quilos, né? Então, você vai começar a pensar, fala, bom, ele saía, desenvolvia. Ele vinha com toda aquela dificuldade, com aqueles bois, aquela coisa toda. Na hora que chegava ali no Paranaíba, não tinha uma ponte para ele atravessar. Era balsa. Não existia balsa também. Ah, não? Não. Aí, justamente nesse dia que eu conversei com esse amigo meu já falecido, ele me explicou como atravessava o rio, naquela ponte. Quer dizer, tinha as canoas que eram amarradas uma na outra, colocava uma roda de um carro dentro de uma canoa, uma roda na outra canoa, o cabeçalho em cima da ligação das duas canoas, né? Os bois já descangados para lá, já tirava o sal tudo, passava o carro de uma vez. Depois botava o saco de sal tudo dentro das canoas, passava para o outro lado, aquela coisa toda. E os bois você pegava, jogava eles na água, eles nadavam para o outro lado. Você pegava eles de novo do outro lado. Então essa era a dificuldade. Pra você ter uma ideia. Aí ele pegava esse sal lá, você bota o custo que custava o sal, lá em Formosa. Que ele tinha que buscar esse sal em torno de uns 60 dias de viagem, entre ida e volta, essa coisa toda, para fazer essa viagem, aquela despesa toda, e tinha que ter o lucro dele, né? Porque até o lucro ele faz parte do negócio. Então, esse sal chegava lá, era uma fortuna. Por isso que hoje o salário nosso vem de sal do latino. Sal. Que antigamente o soldado romano era pago em sal. E daí você começa a ver. Porque naquela região o cara já tinha boi, tinha vaca, tinha carne, ele plantava o arroz dele, ele conseguia produzir tudo aquilo lá, a cana, ele fazia o açúcar, ele só não tinha o sal. O sal tinha que ir daquela forma. Então era um produto extremamente nobre naquela época. Quer dizer, então nessa época desse coisa fica fácil de você entender que, primeiro, essa luta toda para atravessar o rio, depois fez a ponte, passou-se a usar caminhões de pequeno porte, que naquela época, de 75, 76 por aí, os veículos que tinham era caminhão toco, Fenemê. os truques às vezes eram os maiores. Muita gente não conheceu o Fenemê, né? O Fenemê. E depois dessa época começaram a aparecer essas carretas grandes hoje, que tem até 9 eixos. Naquela época o maior era de 3 eixos. Não, mas eu quero fazer uma pergunta seguinte, é uma oportuna pergunta, que eu acho que é. Então, com toda essa modernização, o governo acabou com a ferrovia. E essa carga pesada foi tudo jogada para a malha asfáltica. É um dos motivos que a conservação das rodovias sofre mais? Infelizmente, essa parte de abandonar a ferrovia foi um grave erro do governo federal, está sendo, porque a nossa malha ferroviária está desdeixada, ela foi colocada, às vezes até concedida, mas ela não chegou aonde precisa. Haja visto que a Norte-Sul, começada lá por volta de 1980 e alguma coisa, que acho que era o Sarney ainda presidente, quando começou a ligar do Maranhão para cá, ela ainda não está ligada em Anápolis. Então, isso é um absurdo, porque todo aquele caminhão que está trafegando hoje pela Belém-Brasília com a carga para se descarregar lá no porto de Itaqui, lá no Maranhão, lá nos portos do Pará, ela poderia estar indo pela ferrovia, que a rodovia ela não foi feita, teoricamente, ela não foi feita para comportar esse volume de cargas. A carga pesada deve ser ferroviária. E apesar de eu ser rodoviário, é preciso que se diga isso de uma realidade. A realidade é essa. Ela tem que ser transportada nos trilhos. Porque o trilho, ele foi feito, a estrada de ferro, ela custa mais caro, mas ela transporta mais e em condições mais econômicas. Peso, né? E o preço econômico também, que é o tal custo Brasil. Porque hoje está acontecendo que a ferrovia que existe hoje de Rondonópolis, lá no coração do Mato Grosso, até o porto de Santos, está acontecendo que o transporte rodoviário e ferroviário está praticamente ao mesmo preço. Isso acho que é só no Brasil que acontece uma coisa, uma disparidade dessa. Existe a ferrovia para ser mais barata, e aquele grão chegar lá no porto em condições de ficar competitivo para a venda do mercado externo. Eu vou agora mudar de assunto um pouquinho. Nessa vinda sua para Catalão, claro que a pessoa vem, quando chega aí, o chefe
do DNR, aquela coisa toda. Mas tem duas coisas que, quando eu falei para muita gente que você viria aqui no nosso programa, você faz duas perguntas para o Zé? Eu falei, faço. Zé, você chegou aqui em Catalão, você criou uma coisa social aqui, de repente ela fluiu, que foi aquele campinho, onde socialmente você ficou muito conhecido, porque você colocou em prática, e a comunidade toda participava, porque era o único campo de futebol society que tinha aqui na região. Tá certo? E dentro desse contexto, você misturou com os boleiros, o pessoal do futebol. E hoje você, às vezes, não existe mais o campinho, muita gente fala, vê você fala, primeira vez que eu joguei futebol society foi lá, no DNR. Você lembra disso, é? Saudosa memória? Lembro muito. Isso a gente tem que realmente resgatar e trazer assim, a público isso, porque vai fugindo até da memória da gente. Quer dizer, quando eu cheguei aqui, final de 74, era um projeto já do meu antecessor aqui, o engenheiro Vinícius, que estava aqui antes. Então ele já tinha trazido esse projeto desse campo de futebol society lá de Goiânia. Eu trouxe as medidas, trouxe aquilo tudo certinho. E então achamos interessante aquela coisa, que era realmente a parte de lazer era muito restrita naquela época, né? Restringia mais sempre a pescaria, era os domingos, na parte da manhã, não é? Era. Então aí fizemos a terraplanagem, a gramagem daquele campo e virou uma tradição. A gente fazia um joguinho era quarta e sexta, fazia uma pelada, vamos dizer assim, entre a turma de lá mesmo, arrumado, e domingo sempre tinha um contato com um time da cidade. E criou a tradição daquilo, todo domingo, domingo cedo, ter um jogo lá. Então eu ficava na fila, aquela turma lá. Um dia eu fui lá, perdi de 11-0. Mas o que era natural. Porque era bom demais. Já visto que naquela época nós tínhamos um time assim bom. Eu nem tanto, mas tinha lá o Macaúba, que foi aquele que todo mundo conheceu aqui. O Osmar, Sidney, que foi até da seleção brasileira de juniores. Né? Chegou a jogar. O Guide era craque. O Guide. Então a gente tinha um time de respeito naquela época. Ô Zé Ricardo, se você pudesse voltar no tempo, vou dar uma parada aqui e Deus me concede essa liberdade, Deus vai fazer isso para mim. Você voltava aonde e quando? Rapaz, voltaria naquela época, que, graças a Deus, me trouxe muita felicidade, muita satisfação, muita saúde. Então, tudo que a gente tem, você tem que ver que aquilo foi muito bom. Às vezes, porque depois que passou, você começa a raciocinar. Hoje, nós temos muito conforto. A época de hoje, para se viver, ela nesse aspecto, é muito melhor, porque nós temos os meios de comunicações, as televisões, essas coisas todas aí, então, coisa. Mas naquela época também, a pessoa tende a imaginar que não existia nada de prazeroso. E isso é errôneo isso. Então a gente tinha, dentro daquela simplicidade, você tinha muita coisa para aproveitar. Né? De forma que aquele seria o meu. Não tenho nada para não querer voltar para aquela época. Uma saudade. Você tem uma saudade dentro do coração? Uma saudade que de vez em quando todo mundo tem aquele momento assim de estar sozinho. Falou, tu me deu uma saudade agora. Tem. Aquela saudade daquela assim que você ia naquela região, por exemplo, bem remota, distinta, despovoada. E em pescaria, por exemplo, você ia num lugar que não tinha nada, não tinha ninguém. Aquilo hoje, quer dizer, é uma lembrança, é uma saudade que a gente tem, só de lembrar que aquele lugar não tinha nada. Hoje, se for lá, já está cheio, povoado, telefone, né, aquelas coisas tudo. Você sente catalano? A comunidade catalana te abraçou de uma maneira que você, inclusive, vive aqui até hoje. Você sente catalano? Muito. Me sinto muito, mas muito ligado. Porque
toda essa vida, afinal de contas, são 41 anos já, praticamente, da cidade, né? Então, a minha relação de amizade hoje é praticamente toda daqui, que a gente você vai integrando na sociedade, criando raízes, essas coisas todas, né? Então, isso você se sente ligado a isso. De mais a mais, eu tenho título de cidadão catalão, eu tenho reconhecimento de clubes de serviço locais, mesmo do norte, da época que eu trabalhei na Belém, Brasília, arrumado. Então, é uma coisa que eu me sinto muito identificado com isso. E, aliás, tem uma coisa que a gente precisa até ressaltar, é que sabe, a maneira de vida daqui e do Triângulo Mineiro, da minha região de origem, ela é praticamente a mesma. Quer dizer, as origens são as mesmas, praticamente. O Triângulo até já foi Goiânia. Já foi Goiânia. Se não fosse a bela Dona Beija, Dona Beija de Araxá. Talvez nós estivéssemos em Goiás ainda. Né? José, brigadão. Mas antes de despedir direito, vamos tomar um cafezinho catalão? Vamos. Com o melhor café de toda a região. Rapaz, vou te presentear aqui para você, fazendo a residência desse café aqui, ó. Café catalão. Mas você já usa lá, o dia que eu fui convidá-lo para vir no programa, mas tinha esse café lá. Com certeza. Esse é o café que a gente usa. Fico muito agradecido aos companheiros lá do Café Catalão, velhos companheiros, já negociamos, temos uma amizade já de longo tempo. Então, fico satisfeito em receber esse brinde. E já esse aqui deve estar mais saboroso do que aquele que a gente usa no dia a dia. Hoje. Com certeza. O cheirinho tá. Também tem aqui, Zé, a Prospec, você também é fazendeiro, sabe que tem esses produtos lá. Agora vai chegar esse mês agora da vacinação. Olha aqui, a pistola para vacinar o seu gado. E se não vacinar, você não faz negócio. Se não vacinar seu gado, tem que dar em dias. Vai dar uma vacina. E esse kit aqui você encontra na Prospec, 2 lojas em Catalão. Uma na José Marcelino e outra na Cafés Abrão. 2 lojas, a Prospec, aqui em Catalão. Um abraço para o Lorival, nosso querido amigo, companheiro e patrocinador do nosso programa. Zé, muito obrigado, de coração. Foi muito bom você estar aqui conosco, falou muita coisa. E o nosso tempo, infelizmente, você sabe que é curto, a televisão é diferente de rádio, é menos. Mas você falou 2 coisas que eu queria que você falasse. Sobre o traçado original da estrada, você explicou direitinho. E sobre você aqui em Catalão, a sua presença, a sua permanência conosco aqui até hoje. Eu é que agradeço, Nerinha, a oportunidade de estar tendo essa facilidade de comunicar com as pessoas e às vezes até esclarecer esses pequenos detalhes que tem, de construtivos, mesmo de traçado de estrada, essas coisas que tem pequenas alterações que sempre existem, principalmente em projeto rodoviário, que ele é muito complexo. A gente há de entender que a rodovia ela é bem diferente, às vezes, até de construção civil. O projeto rodoviário, apesar de todo mundo achar que ele é extremamente simples, não é não. Ele é bem complexo e requer todas essas nuances de mudança de traçado. E hoje, principalmente, a parte ambiental, que está muito em voga, e graças a Deus que está isso, tem que preservar o meio ambiente, essas coisas. Mas, de uma maneira geral, eu quero agradecer essa oportunidade e qualquer coisa estaremos sempre à disposição. Eu sei disso, todavia você nos atendeu bem. Para mim chegar aqui no canal 17, ou seja, na televisão, eu tive vários professores no rádio. E eu quero, com a licença, a licença de todos vocês que estão nos assistindo, e também do meu convidado, para dedicar esse programa de hoje a um professor meu que já passou, já está do outro lado, Maurício de Oliveira. Um beijo a todos que assistiram nós aqui na Máquina do Tempo. Um abraço e até lá.